trust in you. I trust in you. And I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through the fire and heal all my disease. I trust in, oh, I trust in you, Lord.
uma chance para você ler a sua Bíblia. Você tem lido sua Bíblia? Quem está comigo? Leia a palavra de Deus. Quem lê a palavra não é confundido. Tem seu aplicativo lá? Muito bem, utiliza ele, que ele vai te ajudar a fazer uma sequência, dá um tic, não é? Naquilo que você tem lido. Então faz alguma coisa, estratégia nova. Antes de você utilizar o teu celular para fazer qualquer outra coisa, coloca a palavra de Deus ali, vai ser bênção para você. É uma história verdadeira essa, de antigamente, né? As pessoas não tinham muita habilidade bíblica, então as pessoas pegavam a Bíblia assim, fechavam o olho, giravam a roleta russa do Senhor e pum! O irmão precisava de uma resposta, porque ele tinha um direcionamento de Deus, que precisava sair daquele lugar e ir para outro. Mas onde, Senhor? Onde? A resposta, nós queremos resposta do Senhor. Ele abriu e deu Jeremias 29:14. Juntar-vos-ei das nações para onde vos enviei, e hei de trazer-vos de novo para a vossa terra natal. Olha que bênção. O irmão falou: pronto, esposa, achamos a cidade natal, vamos embora. É doideira, não estou incentivando, não faz isso. Não, estuda a palavra de Deus, é melhor, estuda. Mas muita gente tem testemunho parecido com esse, não é? Testemunho parecido com esse. Então você lê a palavra, estude, você vai ver que vai ser bênção para a sua vida. Eu queria, esses tempos o pastor Adão pregou sobre Adão, não foi no último culto do ano 2019, e eu achei que a irmã Raquel ficou desfavorecida. Então hoje eu queria um texto que fala da irmã Raquel, outra Raquel, mas Raquel. Gênesis capítulo 29, versículo 16. Gênesis capítulo 29, versículo 16. Irmã Raquel. Só tem uma irmã Raquel aqui? Tem outra irmã Raquel? Você conhece uma irmã Raquel? Raquel. E hoje, e também nós temos uma Leia agora também, né? Antes nós não tinha. Estava ficando rica essa igreja, né? Antes nós não tinha nem irmã Raquel e nem Leia. Agora nós temos as duas aqui. E da mesma família ainda, ó. Ministério. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 29, 16, diz assim: ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó, porquanto amava a Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. Se você ler todo o contexto, você vai perceber que Leia, em toda a sua história, ou Lia, se você assim preferir, ela não é muito popular no contexto bíblico. Você vai conhecer muito bem a história de Jacó e Raquel, está mais clara, está ressaltada. Jacó trabalha 14 anos para casar com Raquel, mas sobre Lia você não ouve nada, não existe muita coisa para se explorar. Algumas poucas informações que nós temos sobre Lia aparece aqui nesse versículo. Para minha versão está dizendo que Lia tinha os olhos enfermos. Os olhos enfermos. O que quer dizer essa versão? Os olhos enfermos. Tem uma outra versão que fala que Lia tinha os olhos baços. Os olhos baços. Lia, a filha mais velha, tinha os olhos baços. Outras versões dizem os olhos tenros, os olhos fracos. E aí o texto continua: porém,
Mas, entretanto, Raquel não. Raquel era diferente. Lia tinha os olhos fracos, em outras versões, mas Raquel era linda. Tinha uma irmã aqui que ela não chamava os outros de feio, ela dizia que era fraco de feição. Olha, um xingamento novo para você. Você não precisa mais xingar de feio, fraco de feição. Lia tinha os olhos fracos, podia ser isso, feios, mas qual é o conceito de feio e bonito? Não é? É muito relativo isso. Tem um teólogo chamado Champman que ele diz que os olhos, essa tradução quer dizer que os olhos eram meigos, eram doces, está tentando melhorar um pouco a moral de Lia. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia, a Mensagem, entre outras que eu li, e a Bíblia, a Mensagem, diz que Lia tinha belos olhos, o que me deixa um pouco assim, né, pensativo, porque a contrapartida, o que vem a seguir, não é algo que complementa isso, é algo que contraria. Lia tinha os olhos belos, mas Raquel era de uma beleza impressionante. É o que diz a Bíblia, a Mensagem. Então ele diz, beleza, os olhos da Lia é mais ou menos. Agora, a Raquel é linda. Agora, os que querem acabar com a Lia, eles dizem realmente, não, Lia era vesga, estrábica, olhos atravessados, Outros dizem que ela tinha olhos azuis, o que não era valorizado na época. Ah, você acha, mano? Fala sério. Pode ser. A gente não sabe, né? Exatamente, mas pode pender ou para o lado positivo, exaltar a Lia, ou você pode pender para o lado negativo. Realmente, o que a Bíblia diz? Lia tinha os olhos baços. Quando numa sociedade a única coisa que sobra para namorar é os olhos, a única coisa que aparecia eram os olhos. E a Lia, judiação. Raquel não. Raquel era linda. Lia, comparada à sua irmã, sem graça. Uma competição que não acabou nunca. Essa competição que começou naquele lar foi toda a vida. A gente vive no mundo competitivo, não é? A gente está sempre competindo. Mesmo que você não tenha essa obsessão, parece que está no ser humano, essa competição desenfreada. A gente está sempre competindo. Você coloca lá no GPS, destino, tal lugar. O GPS diz assim, 50 minutos para chegar no seu destino. Você fala, vou chegar em 45. Para quê? Para, sei lá, né? Provar para você mesmo que você é melhor do que o GPS. Isso é uma competição que está dentro da gente. Os homens só. As mulheres não fazem isso, só os homens. Tem gente, homem geralmente não põe no GPS. Então sempre houve essa competição. A gente está encontrando aqui uma moça de família que ela se sente inferior por causa da sua aparência. É essa a constatação que a gente faz desse texto. E todo mundo, irmão, todo mundo tem alguma dor por causa disso, por causa da aparência. E é rara as pessoas que se acham perfeitas. Existe adolescente com a sua autoestima muito bem regulada, e às vezes está além, né, da conta. Eu sou linda, Deus me fez linda e maravilhosa. Ok, tá além, né? Mas raramente, mesmo essas pessoas que se acham lindas e maravilhosas, elas se perguntarem, tem alguma coisa que você gostaria de mudar? Ela vai dizer, tem. Todo mundo tem algo que gostaria que fosse diferente. E pior, a gente não controla o biotipo. Não, você nasceu com essas características.
Eu, quando tinha 14 anos de idade, a minha orelha já era desse tamanho. Eu tinha uma cabeça menor do que tenho hoje, mas a minha orelha era além. Naquela fase que você está descobrindo o universo feminino, 14 anos de idade. Gustavo não foi? Já. Aquela fase que você está conhecendo o outro lado. As meninas olhavam para mim rindo, ou sorrindo, como queira, porque era diferente, até que o Senhor não permitiu que minha orelha continuasse crescendo, e aí até ficar normal. Coisas da sua família que você não corrige, você nasceu com essas características. Então, uma sugestão: encara isso aí, irmão. Para de reclamar do seu cabelo, para de reclamar do seu nariz, para de reclamar da sua orelha, porque todas as suas características possuem a sua beleza particular. Toda panela tem sua tampa, viu? Relaxa, você vai encontrar, só precisa encontrar. Lia, ela tem talvez esse trauma por causa da aparência física. Hoje a gente corrige os dentes. Aqueles tempos, irmão, nasceu atravessado, fica atravessado. Hoje o orelhudo faz plástica, corta um nervinho aqui, que a gente chamava, né, os antigos chamavam de orelha de abano. Então corta um negocinho aqui, conserta. Antigamente a mãe colava com durex a orelha. Estou falando que eu sei, que eu vivi. O Salmo 139, ele traz um refrigério para nós, porque ele diz assim, que independente da sua aparência, independente das suas características externas, quando você foi formado no ventre da sua mãe, Deus te amou. Olha que notícia boa, porque o amor de Deus independe das suas características externas. Deus te fez, e da forma com que Ele te fez, Ele te amou. Então, essa é a primeira dor da Lia, ela ter talvez uma dor por causa da sua aparência. A segunda dor dessa Lia é o abuso sofrido pelo pai. Jacó amou a Raquel, então é preciso pagar pelo dote dessa moça. Jacó ficou um mês na casa do sogro, né, do Labão, e por causa daquela confusão que ele arrumou lá com Esaú, ele estava escondido, comendo, bebendo, vida mansa, dia inteiro na casa que não era sogro ainda, e viu as meninas, né, passando para lá, passando para cá. E aí o Labão fala: ei, mano, não vai trabalhar não? Bora trabalhar, pai. Você está aí só comendo, bebendo, dormindo. E o Jacó faz uma proposta para ele: trabalho 7 anos. Quanto tempo o senhor quer pela sua filha Raquel? 7 anos. Ok, fechado. A Bíblia diz que esse tempo passou como se fossem dias, passou rápido. Ele não viu o tempo passar. 7 anos, sem perceber. Passou muito rápido. Por quê? O cara apaixonado não vê problema. Está determinado, irmão. O cara apaixonado, ele é outro nível. Ele está assim, a 1000 por hora. Ó, você vai passar aqui em casa? É, mas está chovendo, não tem problema, eu vou. Você vai passar aqui em casa? Não jantei ainda, não tem problema, estou chegando aí. Ó, você está em casa? Estou, mas não tem janta. Não tem problema, eu vou mesmo assim. O cara apaixonado, ele faz qualquer negócio. É até difícil de explicar. Ele perde a noção, tempo, espaço, fome. Ele perde, não tem explicação. No dia do casamento, está todo mundo reunido, a festa começou, os 7 anos tinham passado, tinha cordeiro, tinha comida à vontade, tinha de tudo ali. O Labão, na festa, convida todo mundo, e a cultura dizia que o noivo deveria ir até a sua tenda, até que o pai da noiva trouxesse a noiva na tenda. Jacó já está esperando na tenda,
E aí o Labão vem e traz a noiva. Agora se imagina, tudo cheio de véu, roupas festivas, Jacó certo com a cabeça já, né, a mil, porque a festa era com vinho. Então à noite, no escuro, era Lia em vez de Raquel que estava lá. No outro dia, consumação do casamento, é a prova de que o casamento realmente aconteceu. Quando amanhece, é só quando Jacó vai perceber que não era Raquel. E aí é tarde demais. Passou. Labão podia ter casado Lia com qualquer outra pessoa, mas ele prefere usar Lia para ganhar de Jacó mais 7 anos de trabalho. Lia é usada pelo pai. Ele usa a filha para ganhar mais dinheiro, tirar vantagens daquela situação. Amanhece o dia e Labão fala assim: não é nosso costume, mano. Nosso costume é a filha mais velha a casar primeiro. Não falou nada antes, né? Beleza. Então, agora você já casou. Não, mas eu gosto da Raquel. Beleza, mais 7 anos então, fechado. Mais 7 anos. Todos os dias isso acontece. Nas famílias por aí. O abuso de todas as formas. Todos os dias acontecem. Traumas que são gerados na nossa infância podem perturbar uma pessoa por toda a vida. Para que isso seja limpo, precisa haver perdão, precisa haver cura muitas vezes. E esse perdão é pesado de conceder, viu, irmão? É pesado. Tem muitas coisas que acontecem na nossa infância que você não tem nem coragem de contar. Até no gabinete pastoral é difícil que uma pessoa se abra para contar aquilo que aconteceu no passado. E só quando a pessoa consegue liberar isso é que a cura. Mas as pessoas se seguram muitos anos depois daquilo que aconteceu e ainda ficam revirando por muitos anos muitos problemas que aconteceram na infância. Então o perdão é algo profundo que acontece na alma. E às vezes você diz assim, né? Já está perdoado, só que eu não quero saber de olhar na cara. Isso não é perdão. Eu perdoo, mas desaparece da minha vida. Isso não é perdão, isso é desculpa. Você errou comigo e eu não vou colocar aquilo que você merece. Não vou retribuir da forma que você merece. Eu não vou executar justiça, a justiça que você merece. Isso é desculpa. Então você desculpou a pessoa. Outro nível é conseguir conviver com essa pessoa que te traiu, essa pessoa que agiu pelas suas costas, que lhe ameaçou, que lhe feriu, que lhe machucou. É outro nível. Não tem outra palavra para você utilizar quando você passa uma borracha em cima de tudo aquilo que aconteceu. A palavra mais alta, o nível mais profundo dessa borracha que você passa é perdão. Mas nem todos conseguem atingir esse nível de perdão. Muitos chegam até o nível da desculpa. Eu te desculpo. Eu não vou te executar. Você merece outra coisa, mas eu não vou te executar. Está desculpado. Não fala mais comigo, não olha na minha cara, não vem na minha casa, desaparece. Tá, beleza. Perdão é diferente. Perdão é outro nível. Não diga que você deu nível de perdão para quem você só desculpou. Não, perdão é algo que vem do céu. É Deus que concede isso. Por quê? Deus é quem faz isso conosco. Você toma a mesma atitude com as pessoas da mesma forma que Deus tomou contigo? Você perdoa as pessoas da mesma forma que Deus te perdoou? Você consegue agir do mesmo nível
da mesma forma, do mesmo jeito? Você consegue perdoar assim como Deus te perdoou? Esse é um nível que o Senhor nos ensina através de sua palavra. Perdoe. Ame o seu inimigo. É outro nível. Lia estava vivendo isso. Trauma de infância. O terceiro trauma é algo que não vai desaparecer da vida de Lia. É o desprezo de Jacó. Desprezo de Jacó. Jacó amava mais a Raquel do que Lia. O pai casou as duas filhas com o mesmo marido. E agora esse marido tem desprezo por essa moça. Que coisa horrível essa mulher está passando. Que situação. Uma das piores coisas da vida que a gente pode enfrentar é a rejeição. Uma das piores coisas. E isso vai passando, sabe? Geração para geração. Você vai ver que Abraão preferiu Isaac. Você vê que Isaac preferiu Esaú. Você vê Jacó preferindo José. E isso vai de pai para filho, de pai para filho. A rejeição por alguém. E a gente enfrentar esse tipo de coisa é uma das piores coisas que você pode enfrentar. Algumas dessas coisas acontecem na infância. Só que traumas que a gente vem trazendo da infância, a gente vai dando update nele. A gente vem trazendo para a adolescência, passa a adolescência, chega na juventude, a gente traz para a juventude, você fica adulto, você traz para a sua vida adulta, e você vai sempre repetindo, repetindo, e repetindo, e contando. Parece que aquela fase da infância não passa nunca. Você não cresce. Então talvez essa noite o Senhor nos reuniu aqui para dizer que nós precisamos crescer. E essa é uma decisão. Não é algo que acontece de forma natural. O tempo, eu vou colocar, vou deixar o tempo passar. O tempo cura. Irmão, isso a gente usa para queijo. Para as emoções não dá certo. O tempo não cura nada. O cara entrou aqui, se o cara entrar aqui por essas portas, sofrendo um ataque cardíaco, ele cair aqui nesse corredor, você fala assim, deixa, ninguém mexe. Dá um tempo aí, ele já fica bom. Ele vai morrer aqui dentro dessa igreja. Se não agir rápido, dá uma intravenosa. Outro nível, nem sei o que é isso, irmão, mas já é bonita a palavra, não é não? No cara, chama o paramédico e fala, dá um negócio assim, como é que faz aquele negócio lá? Pum, isso aí de filme. Se não fizer isso no cara, vai morrer aqui. Tem que agir rápido. Fala, deixa o tempo passar. Não, você vai fazer 50 anos, quem já não tiver essa idade, você vai fazer 50 anos com essas dores no seu coração, se você não decidir crescer. E decidir crescer é amadurecer. Você não precisa carregar trauma da infância, você não precisa carregar dores do passado, você não precisa trazer maltratos que aconteceram na sua juventude, você não precisa trazer. Passa uma borracha em cima disso aí e segue sua vida. Pastor, mas eu sou assim por causa do meu pai, sou assim por causa da minha mãe, por causa da minha família. Cresça, é a hora. Hoje é o dia de você pôr um ponto final nessa história. Eu sou assim seco desse jeito porque meu pai nunca me abraçou. Abrace você. Eu sou desse jeito porque minha mãe não tinha esse negócio de ficar beijando, não. Chamava a gente de Judas. Por isso hoje eu não beijo ninguém. História da minha vida. Não, você é diferente. Faz a sua família receber o seu carinho, seus abraços. Eu sou seco desse jeito porque eu fui criado na enxada. Muda essa história então, varão. Muda a história da sua vida. Faz você o seu lar diferente. Cresce. A maior honra
que uma pessoa podia ter, pelo menos naqueles tempos era muito mais, o conceito muito maior do que hoje, ainda é, mas naqueles tempos o conceito era muito maior, que era o fato de poder gerar filhos. Nos tempos passados era uma honra tremenda. Lia, a Bíblia não vai dizer que ela era essa beleza toda, não, a Bíblia fala que Raquel era um pitel. Pode falar essa palavra, pastor? Nem sei se usa mais, não usa, né? Mas pitel é do teu tempo, Marcos? Falar pitel? Não, então é antes. É do tempo do senhor, pastor Adão, falar pitel para as meninas? O senhor não sabe, o senhor era crente, né? Isso que o senhor vai falar. As meninas eram chamadas assim, eu acho. Eu nunca chamei a Ju de pitel porque já estava desatualizado já. Isso aí. Era um pitel. O que é pitel? Só é Deus, nosso Pai, que sabe. Eu não sei o que é. Mas eu sei que era assim. Os meninos eram chamados de pão. No mesmo tempo, eu acho, né? Alguém já chamou namorado de pão aqui? Você é um pão. Mãe, ele é um pão. Era assim a conversa em casa. Ah, pastora D. Chegou para uma Raquel e falou assim: ele é um pão. Não, pastor? Vamos seguir aqui, gente. Foco. Me perdi aqui, A maior honra era ter filhos. Lia não era essa beleza toda não, mas ela tinha filhos. Lia é a mulher que gera filhos nessa casa. José é filho de Raquel. José será ramo frutífero, mas a bênção do reino cai sobre Judá, filho de Lia. Então eu quero entrar aqui nessa história de Lia, história extraordinária. Algumas lições que a gente pode tirar da vida dessa moça. Primeiro, a graça de Deus, ela trabalha no ambiente da imperfeição. A graça de Deus trabalha no ambiente da imperfeição. Uma moça rejeitada, abusada, desprezada pelo marido, sem adjetivos físicos, essa moça foi abençoada pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele usa os que não são para confundir os que são. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Para quê? Para que ninguém se glorie. Esse é o objetivo. Ninguém se glorie. Irmão, se você está se gloriando de alguma coisa, é isso que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Se você se gloria de alguma coisa, você já está fora do plano de Deus. Não se glorie. Tudo isso é graça. A salvação da sua alma é graça. Aquilo que você recebe de bom é graça. Graça. Confessionário aberto aqui. Quem já não teve aquela raiva? Não sei do que. Raiva, irmão. Sabe o que eu estou falando? Raiva. Você fica vermelho assim de raiva. Mas crente lavado no sangue do Cordeiro, passa raiva? Passa. Passa. Raiva, irmão. Raiva de bater a mão no volante. Pum! Uma fechada. Você levou no trânsito. Raiva. Você xingou o motorista que passou dentro do outro carro. Bem tranquilo. Você xingou ele. De raiva. Tem alguém aqui assim? Então tchau assim. Confessionário, irmão. Você é confessionário. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Isso aí é o para fora, pecado para fora. Mas tem outro grupo que
A raiva, mesma coisa, mesma raiva. Aquele furor assim, ó. A saliva ficou travada aqui assim. Não descia. A tua vontade era. A hora que a pessoa falou aquilo para você na igreja, você era dizer miserável, incircunciso, filho de Belial. Coisa mandada. Todos os xingamentos cristãos que você tem na sua mente. Essa era a vontade tua, mas você não falou isso. Você falou, Pai do Senhor, irmão. Vai com Deus, e boa semana. Deus te abençoe. Esse é outro grupo. É o pra dentro. Quem está comigo é mais fraquinho, né? Mas tem. É o mesmo pecado, irmão. Mesma coisa. Só não saiu. Tá vendo? O fato de não falar não quer dizer que você é melhor. Só mostra que todos nós aqui precisamos da graça. Todos nós. Todos nós. Não tem um melhor do que o outro. Não tem perfeição nesse level que nós estamos aqui. Não tem perfeição. Todos precisam da graça de Deus. Todos nós aqui. Pecado para dentro é a mesma coisa. Separa a gente do Senhor, a mesma coisa. Você precisa da graça. E isso acontece para que ninguém se glorie. Aquilo que acontece com você é graça. Então, o primeiro ponto é que Deus trabalha nessa imperfeição que você reconheceu. Você é imperfeito? Amém, estamos juntos. Essa imperfeição, terreno para Deus trabalhar. Prepara, terra pronta, adubada, preparada para a semente da graça. Segundo, mantenha a sua esperança. Sua esperança em quê? No Deus vivo e verdadeiro. No nosso Deus, mantenha a sua esperança. Lia era desprezada e estéril também. Olha, já viveu debaixo de desprezo? Já viveu situação de crise? Lia tem uma história totalmente diferente. Apesar de todo o desprezo que ela sofre, o primeiro filho de Lia é Rubem. Rubem significa um filho o Senhor me deu. É o primogênito de Jacó. Você sabe que o primogênito tinha outro valor naqueles tempos. O segundo filho de Lia é Simeão. O Senhor escuta. Ela atribuiu a Deus a resposta da sua oração. O terceiro filho de Lia é Levi, que quer dizer união. É de Levi que vem todas as linhagens sacerdotais. É de Levi. Todos que trabalham na casa do Senhor até hoje estão ligados na sua origem em Lia. Todos. O quarto filho de Lia, Judá. E é daqui que vem o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Olha que honra essa mulher não recebeu. Apesar do desprezo, apesar da tristeza, apesar das imperfeições, Deus trabalhou ali. Você pode ser muito rejeitado, traumas de todo jeito, mas sabe que o Senhor permite isso por propósitos específicos. Deus tinha um propósito específico na vida de Lia. 3. A bondade do Senhor. Confie. Confie, irmão. Confie na bondade. O texto diz assim: lembrou-se o Senhor de Lia. Tem dia que a gente não consegue nem orar. Se você é normal, tem dia que você acorda e não quer orar. Lê a Bíblia? Não. Vir à igreja? Menos. É nesses dias que você tem que recobrar força. Nesses dias que você tem que puxar da sua história, do seu íntimo, e lembrar que é Deus quem cuida de você. Existem
Existem momentos que a gente fica um pouco reflexivo, e nesses momentos a gente consegue lembrar daqueles momentos de dor do seu passado, em que Deus mostrou a sua mão, que você quase morreu. Um dia que você quase morreu. Você tem um dia como esse na sua história? Um dia que eu quase morri? Levanta assim a sua mão, vocês querem ver se é muito. Quase morri. Não estou falando de dor de cabeça, Júlio, nem gripe, não. Não forte então. Quase morri, pastor. Nesse dia, quase morri. Lembre-se desse dia que você quase morreu. Se não fosse a mão do Senhor. Eu já salvei pessoas da morte também. Pessoa que, se não fosse feito nada, ia morrer. Então, nesses dias a gente lembra a mão do Senhor. A mão do Senhor naquele dia. Foi a mão do Senhor que me segurou. Lembre-se, Deus estava presente naquele dia e continua presente. Às vezes, na correria do nosso dia, a gente vai vendo situações de fracasso ou uma perspectiva de fracasso. Situações que parecem que não melhoram e não melhoram. Não esqueça que o Senhor ouve a oração. Ele continua ouvindo a oração. A oração que você faz, o Senhor ouve. Então, eu quero deixar uma sugestão para você. Não desanime, não deixe de orar. Continue orando. Ah, pastor, mas a causa não se resolve. Continue orando. Mas até quando que eu vou orar? Continue orando. Nós não podemos desistir de orar. Reserve tempo do seu dia para falar com o Senhor. E aqui eu quero terminar, convidar você a ficar em pé, por favor. Jacó, ele está morrendo, está no seu leito de morte. Ele chama Judá e ele diz assim: o cetro nunca se afastará da sua tenda. É dali que vem Davi, é dali que vem Jesus Cristo. Jacó, no capítulo 49, versículo 29, diz assim: depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: eu estou para ser congregado ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, cova esta que Abraão comprou de Efron o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Versículo 31, ali sepultaram a Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. A honra alcançou essa moça. Ela passou por desprezo de todo jeito, de todo tipo, mas chegou um momento da sua vida que Deus a honrou. Eu queria orar aqui essa noite. Eu não sei que tipo de desprezo você tem passado, que tipo de circunstância você tem vivido, se essa mensagem tem a ver com a sua história, pelo menos um pouco, porque eu tenho a convicção de que o Senhor não nos reúne só para a gente contar causo, comer coxinha no final do culto, cachorro quente. O Senhor não nos reúne aqui simplesmente para a gente sair de casa. Isso aqui não é um point para a gente se encontrar, não. Deus tem propósitos específicos, e nos seus propósitos específicos você faz parte. Eu não conheço a sua vida, não sei a sua história, mas o primeiro convite que eu gostaria de fazer aqui esta noite é saber se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Pastor, até hoje é só fracasso, até hoje só coisa ruim na minha vida.
mas eu entendi o chamado do Senhor. E a partir de agora, eu quero começar uma história nova com o Senhor. Essa é a tua hora, essa é a tua chance.